Agora irei apresentar para vocês a ligação covalente, também conhecida como ligação molecular. As ligações covalentes, elas envolvem o compartilhamento de elétrons. Tá vendo a diferença? Na ligação iônica, a gente envolve a doação e o recebimento de elétrons. Na ligação covalente, não. A ligação covalente, ela vai envolver o compartilhamento de elétrons. A ligação covalente, ela também vai apresentar a formação de pares eletrônicos comuns aos átomos. Ou seja, como essas ligações vão envolver compartilhamentos de elétrons, então essas ligações elas vão envolver pares eletrônicos, onde os elétrons eles vão estar situados tanto em um átomo como em outro, em forma de nuvem eletrônica. Os elétrons vão ficar se compartilhando entre esses dois átomos. E essas ligações elas vão ocorrer entre ametal e ametal, entre hidrogênio e ametal e entre compostos orgânicos. Vale ressaltar que quando formos estudar química orgânica, nós iremos observar compostos gigantescos onde há diversas ligações e todas essas ligações moleculares são ligações covalentes. Então, só para vocês entenderem, ligação iônica ocorre como entre metal e ametal. Aqui vai acontecer entre ametal e ametal. Ligação iônica ocorre entre metal e hidrogênio. Aqui ocorre entre hidrogênio e ametal. E nas ligações covalentes ainda tem os compostos orgânicos que são ligados através da ligação covalente. As ligações covalentes elas podem ser simples, onde cada elétron do par vem de um átomo diferente. Porque como há um compartilhamento de elétrons, no par eletrônico, um elétron é de um átomo e o outro elétron é do outro átomo. Então, por isso que é par eletrônico. E esse par eletrônico tanto vai fazer parte da regra do octeto de um átomo como de outro. Por isso que chama-se compartilhamento de elétrons. E quando essa ligação covalente tem em seu par eletrônico elétrons de átomos diferentes, chama-se ligação covalente simples. Mas existe também a ligação covalente coordenada ou ligação covalente dativa, é a mesma coisa, onde os dois elétrons do par eletrônico provêm de um mesmo átomo. Iremos entender melhor nos exemplos, que nos exemplos vocês vão ver mais detalhadamente a figurinha, vocês vão entender melhor. Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de ligação covalente, que é a ligação entre dois átomos de oxigênio. O oxigênio, ele está em qual família? Se ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, ele está na família 6A. O oxigênio, ele precisa de quantos elétrons para se estabilizar? Precisa de 2, não é? Se ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, para completar a regra do octeto, ele precisa de mais 2 elétrons. Então, como é que eu faço aqui, professor? Tem como ser ligação iônica? Não. Por quê? Porque ligação iônica quer dizer que um vai doar e o outro vai receber. Imagine aqui, se esse oxigênio doa 2 elétrons para esse fica estabilizado, mas esse aqui fica com a deficiência de 4 elétrons. Então, por isso que as ligações covalentes são feitas entre ametais. O oxigênio é um ametal, não é? Então, a ligação entre ametal e ametal. Então, jamais essa ligação iria ser iônica. Então, como é que os átomos vão fazer aqui para compartilhar esses elétrons? Eles vão compartilhar da seguinte forma. Eles vão fazer pares eletrônicos. Como assim, professor? Aqui é o primeiro par eletrônico, onde nesse par eletrônico você tem um elétron de um átomo e o outro elétron de outro átomo. Certo? Dessa forma você vai compartilhar os elétrons. Esse elétron agora tanto vai ser desse oxigênio como vai ser desse oxigênio. E esse outro elétron não está sendo compartilhado aqui, então ele tanto vai ser desse oxigênio como desse. Então agora o oxigênio, esse aqui tem quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6 e esse outro que está sendo compartilhado 7. Esse oxigênio aqui, da mesma forma, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, porque esse oxigênio está sendo compartilhado entre os dois átomos. Agora vamos fazer outro par eletrônico. Esse outro par eletrônico quer dizer o quê? Que o oxigênio ele compartilhou outro par de elétrons. Olha lá. Então agora esse oxigênio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, porque esses dois elétrons estão sendo compartilhados. Esse aqui, da mesma forma. Então os dois átomos, depois que compartilhou dois pares de elétrons, obtiveram sua estabilidade. A regra do octeto foi obtida, os átomos estão estáveis. Vocês vão notar, mais na frente a gente vai ver bastante isso em química orgânica, que essas duas ligações a gente faz dessa forma, uma ligação dupla. Essa ligação dupla quer dizer o quê? Nessa ligação você tem um par de elétrons sendo compartilhados. E aqui embaixo, outro par de elétrons sendo compartilhados. Onde esse elétron tanto é de um átomo como é de outro. Essa ligação covalente, ela é simples ou dativa? Ela é simples. Por quê? Porque nesse par de elétrons você tem um elétron de um átomo e o outro elétron do outro átomo. Essa outra ligação, ela é simples ou dativa? Ela é simples, porque da mesma forma dessa outra, você tem um elétron de um átomo e um elétron do outro átomo. Então são elétrons. Nos pares de elétrons você tem elétrons de átomos diferentes. Então a molécula do oxigênio vai ser assim. A molécula do oxigênio, o O2, é o nada mais nada menos do que dois átomos de oxigênio compartilhando elétrons para estabelecer a regra do octeto e assim ficarem estáveis. Outro exemplo. Outro exemplo de ligação covalente aqui que eu trouxe para vocês foi a molécula do CO2, do dióxido de carbono. Vamos notar aqui. Professor, quando eu tenho aqui CO2, você tem quantos átomos? 1 de carbono, 2 de oxigênio. Como é que eu desenho? Sempre você vai desenhar o átomo que está em menor quantidade no meio. O carbono só é 1, desenhei no meio. O oxigênio é 2, desenhei 1 em cada lado. Vamos fazer aqui agora. O carbono, ele está em qual família? Na família 4A. Por quê? Porque só tem 4 elétrons na sua camada de valência. O oxigênio, família 6A, porque tem 6 elétrons na camada de valência. O oxigênio ele vai precisar de quantos elétrons para se estabilizar? 2. O carbono, 4. Então o que é que vai acontecer? Vai acontecer o compartilhamento de elétrons. É esse compartilhamento de elétrons que vai acontecer, porque nessa ligação, esse par de elétrons está sendo compartilhado entre o oxigênio e o carbono. E nessa outra ligação, há um par de elétrons sendo compartilhado entre oxigênio e carbono. São ligações covalentes simples. Por quê? Porque no par de elétrons você tem elétrons de um átomo e elétrons do outro átomo. As 4 ligações aqui são ligações covalentes simples. Porque nos 4 pares de elétrons você tem elétrons de 2 átomos distintos. Vamos agora observar se esses 3 átomos eles estão estáveis. Olha lá, o oxigênio ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. E os 2 elétrons que está sendo compartilhado, 8. Regra do octeto completo. Carbono. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Por quê? Ele tem 4 elétrons, mas ele tem 4 elétrons sendo compartilhados. Então, a regra do octeto também completa. Esse outro oxigênio, da mesma forma, não é? Tem 6 elétrons, com 2 que está sendo compartilhado aqui com o carbono, 8. Sua regra do octeto também completa. Então, como vocês podem notar, nas ligações covalentes, sempre observar a quantidade de elétrons que seu átomo tem na sua camada de valência. Essa quantidade de elétrons que ele tem na camada de valência é a quantidade de ligações que eles podem fazer. Por exemplo, vocês vão observar muito, posteriormente em química orgânica, que o carbono ele pode fazer 4 ligações. Agora entendido o porquê que o carbono pode fazer 4 ligações, porque ele tem 4 elétrons na sua camada de valência e ele precisa de
4 elétrons para se estabilizar. Então, por isso que ele faz 4 ligações covalentes, que é nada mais, nada menos do que compartilhamentos de elétrons. Então, a molécula do dióxido de carbono é dessa forma, certo? Aqui você tem o átomo de carbono, uma ligação dupla com um oxigênio, outra ligação dupla com outro oxigênio. Entendido? O exemplo agora de ligação covalente é a ligação da água. O hidrogênio ele tem um elétron na sua camada de valência, então quer dizer que ele é da família 1A. O oxigênio ele tem 6 elétrons na camada de valência, então quer dizer que ele é da família 6A. O que é que vai acontecer? O hidrogênio ele pode compartilhar o quê? Compartilhar seu elétron. Então ele vai compartilhar um elétron com oxigênio, da mesma forma esse outro hidrogênio. O oxigênio ele tem 6 elétrons, com 2 compartilhados com os hidrogênios faz 8, regra do octeto completo. O hidrogênio, como ele tem uma camada, ele não precisa de 8 elétrons para se estabilizar, ele só precisa de 2. Lembra que a gente viu nos conceitos passados? Então, o hidrogênio tem um elétron, com o outro que está sendo compartilhado com o oxigênio, 2. Está completo. Esse outro também. Professor, mas por que o hidrogênio não doou o elétron? Porque a gente está falando de ligações covalentes. As ligações covalentes são feitas entre hidrogênios e ametais. As iônicas é que é feito entre hidrogênio e um metal. Tá bem? Então essa daqui é a estrutura da molécula da água. Professor, mas por que aqui está um pouco baixo? Vocês vão ver mais na frente, a gente vai estudar um pouco sobre geometria. E a gente vai ver que a ligação da água, devido à interação da ponte de hidrogênio, ela é um pouco angular. Então a geometria da molécula da água é angular. A molécula da água é essa daqui, H2O. Onde todos os átomos, tanto de oxigênio como os 2 de hidrogênio, têm sua regra do octeto completa. E só lembrando, essa ligação covalente, ela é simples ou dativa? É simples, não é? Por quê? Porque nessa ligação há um compartilhamento de elétrons, onde os elétrons, o par de elétrons, são de átomos distintos. Você tem um elétron de um átomo, você tem o outro elétron do outro átomo. Essa outra aqui também é ligação simples. Só queria ver um exemplo de uma ligação dativa. Vamos ver agora. Eu trouxe uma ligação covalente do dióxido de enxofre. Vamos agora observar aqui. O oxigênio ele tem quantos elétrons na camada de valência? 6, então ele é da família 6A. O enxofre, ele tem quantos elétrons na camada de valência? 6, então ele também é da família 6A. Vamos fazer as ligações aqui. O oxigênio ele precisa de 2 elétrons para se estabilizar. O enxofre também precisa de 2 elétrons para se estabilizar. Então eles vão compartilhar um par de elétrons aqui. O oxigênio agora ficou com quantos elétrons? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 com o que está sendo compartilhado. Está estável? Não, ele precisa de um outro compartilhamento para se estabilizar. Então o oxigênio ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, com os 2 elétrons do enxofre que está sendo compartilhado, 8. Então seu octeto está completo. O enxofre, ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 elétrons, precisa de mais 2 para ser estabilizado. Ele conseguiu com essas ligações aqui com esse oxigênio. Ele agora está com seu octeto completo. Professor, e como fica essa ligação? Essa ligação ela fica com uma ligação dativa. A ligação dativa ela é representada dessa forma. E acontece como, professor? O oxigênio aqui, ele tem quantos elétrons? Tem 6, não é? Ele precisa de quantos elétrons para se estabilizar? Precisa de mais 2. Então, o enxofre, ele vai compartilhar seus elétrons com o oxigênio, mas ele não vai querer nenhuma em troca. Por que ele não vai querer nenhuma em troca? Porque ele já tem seu octeto completo. Então, ele, por eletroafinidade, ele vai
compartilhar os elétrons com o oxigênio sem necessidade de receber nenhuma em troca. Então tá aí a diferença entre ligações covalentes simples e a ligação covalente dativa. Aqui a gente tem exemplo de ligações covalentes simples, onde o par de elétrons são de átomos distintos. Mas nessa parte aqui, a gente tem um exemplo de ligação covalente dativa, onde o par de elétrons é de um mesmo elemento químico. Certo? Você tem um par de elétrons entre dois átomos, mas os elétrons que estão sendo compartilhados é de um mesmo átomo. Então, temos aqui a ligação do dióxido de enxofre, uma ligação dupla com um oxigênio e uma ligação dativa com outro oxigênio. Essa ligação dativa, ela também pode ser representada como uma ligação simples normal. Essa seta aqui é muito utilizada só para representar que é dativa, ou seja, que os elétrons dessa ligação é apenas do enxofre para o oxigênio e não o inverso. Quando você tem uma ligação dupla nesse caso aqui você está dizendo que tanto você tem elétrons do átomo de enxofre como do de oxigênio. Nessa daqui, como você mostra seta, você já mostra que essa ligação é dativa, ou seja, só tem elétrons do enxofre indo em direção do oxigênio, não tem o inverso. Está bem? Então a molécula do dióxido de enxofre é essa daqui, SO2.